Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, liberou os pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro para o Conselho de Ética. Dessa vez, parece que nem o Centrão quer defender o 03, hein? Será que agora vai? É o que a gente vai descobrir no plantão do Meteoro. Quem vai contar pra gente as boas novas é a Bruna Bufara, que está ali ó, no @Brufara com 2 Fs, @Brufara com 2 Fs, pra você seguir a Bru. Onde que a gente pode te seguir, Bru? No Blue Sky, no Instagram, onde vocês quiserem, meus queridos. Eu ultimamente ando um pouco low profile, mas tudo bem, estamos aí. Notícia boa. Notícia boa, notícia ótima. Enquanto eu ando um pouco low profile, tem alguém que não anda, e esse alguém é Eduardo Bolsonaro. Tem uma coisa que ele está fazendo, é metendo a cara lá pra Trump, lá pra todos os amiguinhos dele da embaixada americana, empresários americanos. Ele está lá para tentar liberar o daddy dele, o que não está dando muito certo. O que ele está fazendo é que ninguém imaginava que ele estava levando a própria pá, que ele estava cavando a própria cova e de toda a direita bolsonarista junto. Vamos lá que agora, gente, parece que vai andar. O que está acontecendo? O Hugo Mota, presidente aí da Câmara dos Deputados, liberou para o Conselho de Ética os pedidos de cassação do Eduardo Bolsonaro. Pedidos de cassação esses que vieram do PT e do PSOL, tá? A gente tem 3 pedidos do PT e 1 pedido do PSOL de cassação. Vamos para a matéria do UOL. Vamos lá. Aí, ó, o presidente da Câmara, Hugo Mota, despachou hoje 4 pedidos de cassação do mandato do deputado federal Eduardo Bolsonaro para o Conselho de Ética. Antes da gente sorrir muito largo, ainda tem muitos passos para serem tomados, mas tudo bem. Quem define agora é o presidente do Conselho, que é o Fábio Chioché, lá da União Brasil de Santa Catarina. Então, né, a gente não pode sorrir muito largo, mas a gente pode ter um pouquinho de esperança. O PT, o pedido de cassação do PT é de quebra de decoro parlamentar pela atuação nos Estados Unidos. Aí as ações listam campanha difamatória do deputado nos Estados Unidos contra o Brasil e contra os ministros do STF. E aí um dos trechos aqui é isso aqui, ó. É dever do parlamentar zelar pela honra do mandato que exerce e cumprir rigorosamente os limites funcionais que o regulam. Sua permanência no exterior, associada à atuação pública contra instituições nacionais, enquanto se furta obrigações regimentais mínimas de presença e deliberação, representa grave atentado ao decoro e à integridade da representação popular. Mas a questão é que o pedido de cassação do PSOL ataca um pouco mais no caso da soberania nacional, porque o caso do PSOL, ele pede ali, ó, ele fala que a permanência do Eduardo no cargo seria normalização da traição institucional e um sinal perigoso de impunidade parlamentar. Desculpa o barulho, gente, a minha gata decidiu destruir a casa nesse meio tempo. Aí aqui, pro pedido do PSOL. Ao acionar de forma deliberada e planejada lideranças estrangeiras e governo dos Estados Unidos da América para impor sanções econômicas ao Brasil, com o objetivo de coagir o STF e forçar a anistia a Jair Bolsonaro e aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro, o deputado Eduardo Bolsonaro não só rompeu com o exercício legítimo da representação política, mas também se colocou como um agente contrário ao interesse nacional, atuando para constranger o judiciário brasileiro e favorecer interesses pessoais e familiares. E eu concordo com absolutamente tudo que está nessa representação do PSOL, porque o caso é exatamente esse. Ele está pegando interesses próprios, interesses familiares, está levando para o exterior, para a política internacional e levando a política doméstica brasileira para ser discutida em território internacional. E, no meio tempo, enquanto ele faz tudo isso, ele está minando toda a soberania brasileira. Aí aqui, ele já tem a conta, né? A gente tá aí com o countdown do Eduardo Bolsonaro. Ele já tem 8 faltas não justificadas na Câmara, tá? Ele não pode receber salário, porque ele tá aí com o bloqueio das contas e bens do deputado. E de acordo com a assessoria de imprensa da Câmara, a decisão foi comunicada à casa no dia 24 de julho. Então ele está sem receber o salário. Ele já devia estar no Brasil, ele já devia estar de volta, ele já deveria estar trabalhando. Mas ele falou que ele não vai voltar. Ele falou que ele não vai renunciar ao cargo dele. E ele está com medo de ser preso por ordem do Alexandre de Moraes. Tem medinho
afinal de contas, está correto. E, inclusive, eu já falei aqui em outro corte, mas se Eduardo Bolsonaro renunciar ao cargo, ele tem o risco de ficar inelegível. Portanto, não é mais uma opção para ele, não é mais do interesse dele renunciar ao cargo também, porque pioraria o caso dele. Mas aí, gente, o buraco de Eduardo Bolsonaro está ficando cada vez mais fundo. Mas antes, vamos fazer uma pausa aqui pra gente ouvir o Lula, Lúcio? Vamos. Pode abrir o vídeo do Blue Sky. Mandou o filho para os Estados Unidos, mandou o filho que é deputado federal, vocês têm que pedir a cassação dele, porque ele está traindo o país. Ele está, sabe? Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá instigar os americanos contra nós. Então, não dá para a gente ficar quieto. Então, nós também não aceitamos, sabe, dizer que no Brasil não tem direitos humanos por causa dele. Hoje, ele deveria ser julgado num tribunal internacional pela quantidade de morte da Covid aqui, que ele tem responsabilidade. Mandou o filho para... O Trump, defende meu pai, defende meu pai. Exatamente isso. O cara não só trai os interesses brasileiros, como ele chantageia o Brasil, coloca todo o Brasil numa mira de chantagem dos Estados Unidos por interesse próprio. É o mínimo que ele seja investigado por traição da pátria. É o mínimo que ele, de fato, perca o mandato. Então, a cassação, o pedido de cassação do Eduardo Bolsonaro ir para o Conselho de Ética já é uma movimentação que dá para se entender que isso não sairá ileso. Pelo menos discutido vai ser de alguma forma. Porque o que ele tá fazendo abre precedentes para coisas bizarras. Não tá gostando da sua política doméstica? Tá muito difícil discutir política doméstica aqui dentro do Brasil? Então vai reclamar lá com o Trump, então vai reclamar lá com o presidente do Irã, vai reclamar lá com o presidente de qualquer outro país. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você não escala a política doméstica com conflito de interesse internacional. Não tem como. E nessa questão é que nem o Centrão aguenta. Então, nem o Centrão tá deixando passar ileso. Olha lá, ó. Centrão aconselha a Mota a contar faltas de Eduardo Bolsonaro para cassação. E aqui a gente entra em outra etapa, que é o caso de que o Eduardo Bolsonaro está tendo um caso muito parecido com o caso de Chiquinho Brazão, acusado de mandar o assassinato de Marielle Franco e o Anderson. Então, ó, vamos aqui, ó. Presidente da Câmara, Hugo Mota, orientado por líderes do Centrão a contabilizar as faltas do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o que levaria à cassação do mandato caso se acumulem em excesso. O que aconteceu? Mota foi aconselhado por líderes do Centrão a deixar o parlamentar acumular faltas. Isso resulta na cassação dele. O presidente da Câmara tem dito que, segundo regras da casa, não há possibilidade de manter e exercer o mandato à distância. A Constituição Federal determina que deputados e senadores perdem o mandato se tiverem 33% de faltas nas sessões ordinárias. Ausências não serão contabilizadas em caso de missão oficial ou licença. Que vamos lá, galera, não é o caso do Eduardo Bolsonaro. Para ele está em missão oficial, mas isso não é uma missão oficial. A regra também consta no Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Portanto, por isso também que ser discutido no Conselho de Ética pode levar a algum lugar. Contagem das faltas Contagem das faltas ampara a decisão de Mota sobre Eduardo. Na avaliação dos líderes, o presidente deve agir com cautela para evitar tensão na casa. Por isso, o melhor caminho no momento seria seguir regras previstas no Código de Ética e na Constituição. Ele já conta aí 8 faltas, como eu falei, não pode receber salário, porque ele está com bloqueio de contas, e a partir daí, a partir do dia 24 de julho, valores serão retidos, ele não recebe dinheiro e ele está com faltas não justificáveis. Decisão sobre perda do mandato pode sim demorar. A contagem de faltas considera a ausência do deputado no total das sessões. Então, o segundo ato ali, ele tem até o dia 5 de março do ano que vem, a Secretaria-Geral da Mesa deve enviar à presidência relatório com a frequência consolidada. Então, ele tem aí todo esse tempo para decidir o que fazer. Mota pode pedir arquivamento do documento ou definir um integrante da mesa para analisar ausências excessivas. E aí ele mesmo já analisou que ele pode mandar, o Eduardo Bolsonaro mesmo, né? Já analisou que nesse meio tempo ele pode dar
atestadinho, ele pode tentar seguir com os pedidos de abrir uma brecha na lei e, a partir disso, lançar um mandato à distância e a Eduardo Bolsonaro. Mas a questão é que, de fato, pelo menos agora, minimamente será discutido dentro do Conselho de Ética o futuro do mandato do Eduardo Bolsonaro. Que maravilha. É o que a gente espera, né? Porque é uma palhaçada. Não existe um mandato remoto, não existe um mandato à distância, não existe um mandato home office. E é bom que não exista. Afinal de contas, política pública não é para ser discutida em AD. E em outros países também. Não funciona. Bom, para finalizar aí, Lúcio, vamos ali com Érica Hilton, gente. Cassação do traidor da pátria. Deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, envia 4 pedidos de cassação de Eduardo ao Conselho de Ética. Tenho orgulho de dizer que um dos pedidos é do PSOL, assinado por mim e por toda a nossa bancada na Câmara. E realmente o pedido do PSOL é o que vai um pouco além do PT, né? Que fala justamente sobre traição da pátria, sobre o fato de que ele estar lá não é uma missão oficial e o fato de que ele estar nos Estados Unidos, ele está trazendo aí interesses americanos na jogada. A gente tem falado, né, Bru, em alguns momentos aqui, que é óbvio que a gente sabe que o Trump está utilizando o bolsonarismo, utilizando o Bolsonaro e essa questão toda como uma desculpa para conseguir gerar algum tipo de sanção ou para conseguir atacar o Brasil de alguma forma, porque o objetivo final do Trump não é necessariamente esse. Mas ele acaba sendo útil para o Trump ter essa desculpa para utilizar. E aí, o Eduardo Bolsonaro, quando ele vai para lá, ao que parece, ele está dando essa justificativa, ele está dando essa desculpa, está oferecendo um presente para o Trump, falando, olha, usa essa narrativa de perseguição, que aí você vai poder fazer as atrocidades que o Trump está fazendo em relação à economia diante do Brasil, sem precisar de outra justificativa. Você usa essa daqui. Então, a gente sabe que o Trump não está nem aí de fato para o Bolsonaro. Ele está aí para os interesses dos Estados Unidos, para colocar alguém no poder ano que vem que sirva aos interesses dos Estados Unidos. E, de fato, o bolsonarismo acaba servindo para ele em relação a isso. Dito isso, o Eduardo Bolsonaro está, sim, né, agindo contra o nosso país, né, entregando esse tipo de narrativa para o mundo, especialmente para o mundo da extrema-direita, né? Usar e abusar dessa narrativa. Bom, o mínimo que se faz é caçar o Eduardo Bolsonaro aqui. Não é possível que um cara esteja fazendo tudo isso que ele está fazendo fora do Brasil e continue com um cargo eletivo no Brasil. Tem que ser caçado, tem que ficar inelegível e se pisar aqui de volta, tem que ser preso. Exatamente, é bom que ele realmente tenha medo de ser preso, é bom que esse seja o motivo dele não voltar para o Brasil, porque precisa existir essa possibilidade também, ele precisa minimamente perder o mandato, isso é o mínimo, não pode um deputado brasileiro estar jogando contra os interesses do próprio país ao qual ele foi elegido para defender, isso não faz o mínimo sentido, não é nem cabível que isso possa estar acontecendo até agora, isso já é surreal, Lúcio, mas ficamos por aqui. O que você acha de tudo isso? Comenta aqui embaixo. Grande abraço, até a próxima.